Que a graça do Senhor seja sobre ti. Hoje eu gostaria de falar sobre a pregação. Pregação, querigma. O pregador é um keiros, né? Um arauto, aquele que proclama uma notícia, né? Um oficial do rei era chamado arauto, que dava as notícias do reino, seja notícias de paz, de guerra, todas as notícias importantes no reino, esse arauto era quem transmitia. Paulo usa essa palavra keiros, né? Pregador, keiros no grego, né? É diferente de dídaskalos, que é mestre, já é mais para ensino. Então aí a diferença entre pregação e ensino, né? Pregador é um keiros e um mestre, um dídaskalos. Então as duas palavras gregas são diferentes e Paulo usa keiros, aquele que proclama, que fala uma mensagem vindo da parte de Deus, né? Nós como pregadores, né, temos que desmistificar, né, esse conceito de que pregador é aquele que sobe no púlpito para falar. Não, pregadores são todos os salvos em Cristo, têm que pregar a palavra de Deus. São chamados a pregarem a palavra de Deus. E nós temos que crescer na pregação, crescer na proclamação do evangelho, do querigma, né? Aquilo que gera fé na pessoa que ouve para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o pregador da palavra tem que crescer nessa proclamação. Em Atos, capítulo 9, nós vemos a conversão do apóstolo Paulo. Atos 9, versículo 20 diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. No início da conversão de Paulo aqui, ele fazia somente afirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Isso acontece conosco quando nós nos convertemos, nós conseguimos afirmar, né? Olha, isso aqui é verdade, a palavra de Deus é verdade, Jesus é verdade. Só que nós não conseguimos fazer uma exposição clara das Escrituras para os nossos ouvintes, visto que nós acabamos de converter e não temos todo o conhecimento. Isso aconteceu com Paulo, isso acontece com qualquer um, né? Nós temos a vontade, o desejo de que as pessoas se convertam, mas não temos um conhecimento para fazer uma exposição. Então Paulo somente fazia afirmação, por isso que diz aqui, afirmando que este é o Filho de Deus. Depois Paulo vai para o deserto da Arábia, vai meditar nas Escrituras, faz a releitura das Escrituras, tendo Jesus, né, como a centralidade das Escrituras. E aí Paulo cresce como pregador. Já em Atos 17, Paulo está em Tessalônica e olha o que diz. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Olha só, aqui já diz, expondo e demonstrando ter sido necessário o Cristo padecer. Agora Paulo já não faz somente afirmação, ele faz exposição e demonstração da necessidade de Cristo padecer, morrer e ressuscitar, né? Então ele fazia exposição para que os seus ouvintes tivessem clareza do porquê Jesus morreu, né? Mostrando a propiciação, redenção, reconciliação, né? O sacrifício de Cristo com substituição, englobando tudo e todos os aspectos da morte de Jesus e a eficácia dessa morte. Então aqui Paulo já cresce mais, aqui ele já faz exposição e demonstração. Nós também temos que crescer como pregador, né? Parar, sair das afirmações e agora conseguirmos expor e demonstrar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. No caminho de Emaús, Jesus fez isso, né, com aqueles 2 discípulos, quando ele abriu as Escrituras e começou a expor. E depois eles diziam assim: não ardia o nosso coração quando ele estava expondo as Escrituras? Então, da afirmação, temos que passar para
exposição e demonstração. E Atos 18, Paulo já está em Corintos. Atos 18, não é Atos 18, é Atos capítulo 19. Atos 19. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Veja só o progresso. Afirmação, exposição e demonstração. Agora aqui, dissertação e persuasão. Agora Paulo já estava persuadindo. O que é persuadir? É convencer, né? Quando ele escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, ele diz assim: conhecendo o temor do Senhor, eu persuado os homens, né? Então aqui envolve o temor de Deus, né? A reverência que Paulo tinha, né? Do conhecimento, trazendo a presença de Deus, como ele fala em Coríntios, né? Eu não fui aí com sublimidade de palavra, de conhecimento, de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder. Porque antes disso ele fala assim: eu estive aí em temor, em grande tremor. Então aqui ele cresce na pregação, passa da demonstração e da exposição para a dissertação e a persuasão, convencer as pessoas. Então você que é pregador, né, estude, aprofunde-se na vida e obra de Jesus Cristo, né, na redenção, na propiciação, no sacrifício, na graça de Cristo, para que você possa expor, demonstrar e persuadir aquele que não conhece a palavra, né, para que ele não tenha argumentos contrários à sua pregação, né? Passe da afirmação para exposição e demonstração e depois vai para dissertação e persuasão. Que Deus te dê graça nos seus estudos da palavra de Deus, que Deus ilumine o seu coração para que você cresça na pregação da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus.